Você sabia da existência de um tribunal internacional que julga indivíduos? Sabia que brasileiros podem ser julgados por esse tribunal por crimes contra os direitos humanos? Pois é, essa corte existe e é o Tribunal Penal Internacional, conhecido na intimidade pela sigla TPI. A história nos mostra que a preocupação em estabelecer limites à ação dos homens contra seus semelhantes foi um processo lento e longo. A atuação de estados ou estadistas contra súditos, estrangeiros, servos, escravos e outros poderia tirar a fome e o sono de muita gente acostumada com a violência contemporânea. Logo, os pequenos esforços de pôr limites a essas atrocidades foram aparecendo esporadicamente. Em 1474, tivemos o primeiro registro de um julgamento dessa natureza. O condenado, Peter von Hagenbach, havia violado, segundo a corte de 27 juízes do Sacro Império Romano, leis humanas e divinas. Mas a história não é tão simples quanto possa parecer. Essa atuação internacional, ocorrida no final da Idade Média, era mais fácil em um contexto em que a soberania e os estados nacionais eram frágeis. Com a Paz de Westfália de 1648, que põe fim à Guerra dos 30 Anos, inaugurava-se o sistema de estados soberanos, tornando praticamente inviável a responsabilização internacional de indivíduos. No máximo ocorreriam alguns julgamentos por crimes internacionais, mas sempre em tribunais internos. O Tratado de Versalhes, celebrado com a Alemanha ao final da Primeira Guerra, previa a criação de um tribunal internacional para julgar o Kaiser Guilherme II por crimes internacionais e de guerra. Naquela ocasião, a justiça acabou ficando refém da política, e o Kaiser, que refugiou-se nos Países Baixos, nunca foi julgado pelos pretensos crimes. Se a Primeira Guerra, chamada à época de a Grande Guerra, havia aterrorizado o mundo, principalmente a Europa, o Segundo Conflito Mundial, iniciado em 1939, aterrorizava e demonstrava que nada é tão ruim que não possa piorar. O contexto traumático do conflito faria com que os aliados iniciassem as conversações acerca da necessidade de processar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Esse compromisso dos aliados foi celebrado em 1943 na Declaração de Moscou. Em 1945, depois de debates entre Churchill, Roosevelt e Stalin, foi criada a Carta do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, institucionalizado no chamado Acordo de Londres. Seguindo a mesma linha, foi criado também o Tribunal para julgar os crimes praticados pelos japoneses. Esse tribunal ficaria conhecido como Tribunal de Tóquio. As críticas eram enormes. Na verdade, o que se observava era a escolha dos acusados com base em critérios políticos. Novamente, a política se sobrepondo à justiça. No início da década de 1990, com voto positivo do Brasil, 2 outros tribunais foram criados. Um dedicado a julgar os crimes praticados no território da ex-Iugoslávia. Já o outro para julgar as atrocidades cometidas no conflito de Ruanda. O que há em comum entre esses tribunais que eu acabei de citar? Todos foram criados pós-facto, chamados de tribunais ad hoc. Em outras palavras, foram criados especificamente para julgar um crime cometido. Como podemos observar, esses tribunais foram criados por resolução, decisão de um pequeno grupo, mesmo que, como no caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, seja um grupo institucionalizado. O tribunal ad hoc violava uma concepção básica do direito penal, a de que tanto o juiz quanto a lei deve ser constituído antes que o crime tenha sido cometido. Era necessário, então, a criação de um tribunal internacional